Olá, pessoal! Sou Marcele De Simone, estamos no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. E hoje com o nosso entrevistado, que é o professor Cordeiro. Ele é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, doutor também em Engenharia Civil Hidráulica e Saneamento pela USP de São Carlos. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Jovem, é uma honra tê-lo conosco neste dia. Eu é que agradeço, Marcelo, por estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as questões de saneamento que tanto trazem benefício para a nossa população, ou malefício quando ela não está adequadamente solucionada. Perfeito. E o nosso tema, como o professor falou, é sobre saneamento básico. Para a gente começar a nossa discussão, eu queria perguntar, para quem está nos ouvindo, o que é saneamento básico? O que compõe o saneamento básico, professor? Bom, o saneamento vem de sanear, que é deixar limpo. Então, todas as ações que a gente tem que fazer dentro de uma cidade ou fora dela, onde a gente coloque as questões de limpeza a serviço da população, compõe o saneamento básico. Então, o saneamento básico, ele não é só a questão da água, do esgoto, mas ele é também dos resíduos, do manejo das águas pluviais e a questão também alimentar entra, né? A questão de feira livre, a questão do... Então, a limpeza dos alimentos de uma forma geral. Também isso faz parte, então, desse contexto geral que a gente chama saneamento. Saneamento também é uma questão de saúde pública? Total, na sua visão? Total. A Organização Mundial da Saúde coloca que hoje, em países como o Brasil, cerca de 70% das doenças estão decorrentes direta ou indiretamente ligadas ao saneamento. Então, a maior parte das internações hospitalares que a gente tem muito a ver com a questão do saneamento. Da questão da água, dos esgotos, dos resíduos sólidos e das águas pluviais. Perfeito, professor. E na sua visão, quais são os subsistemas que compõem o saneamento básico e qual a sua importância para a melhoria da qualidade de vida da nossa população? Hoje existe uma lei de 2007 que é chamada a Política Nacional de Saneamento, que é a Lei 11.445, em que ela define o saneamento básico como sendo todo o sistema de abastecimento de água, todo o sistema de tratamento de esgoto, os sistemas de resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais. Então, toda vez que a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando nesses 4 subsistemas. Então, isso é bom ficar claro, porque normalmente a gente pensa que quando se fala em saneamento, nós estamos falando única e exclusivamente em água e esgoto. E é muito mais amplo que isso. Muito mais amplo, inclusive que afeta diretamente a população. Com toda certeza, porque todos esses sistemas eles estão interligados, né? E começa na realidade com o ciclo hidrológico, com a chuva, né? Nós temos água para abastecimento porque nós temos chuva. E aí nós vamos ter o quê? O esgoto vai ser o resultado da água que nós utilizamos. Então, toda vez que eu vou ao lavatório, eu lavo as minhas mãos, eu tomo meu banho, ou eu dou uma descarga no sanitário, eu estou fazendo com que aquela água que é potável, que tem que ser entregue potável para todos nós, ela se transforme imediatamente em esgoto. E trazendo uma série de consequências negativas agora na questão ambiental. E que esse esgoto deve ser tratado. E a ligação tem que ser feita corretamente. Exatamente. Então nós temos todo um sistema, né, onde a gente tem que levar a água, começamos com a água, né, levar a água em condições de potabilidade para que não afete a população. Nós temos um conjunto enorme de doenças, desde a febre tifoide, disenteria bacilar, a esquistossomose, né, e que trazem muitos problemas de saúde pública que estão ligados a organismos inadequados que estão presentes na água. Perfeito, professor. Qual a situação hoje, na sua visão, do saneamento básico no nosso país? Em especial, eu queria que o senhor colocasse o retrato de São Paulo, do estado de São Paulo,
do país e do estado de São Paulo. Porque muitas vezes a gente fala, não acontece aqui em São Paulo. Não, São Paulo é o exemplo de estado, né, nas tratativas de todos os sistemas de saneamento básico. Mas eu queria que o senhor desse esse retrato pra gente. Tá. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos um século atrasados em termos de saneamento básico no Brasil. E isso se transforma obviamente, nós temos que colocar dados, tá certo? Então, primeiro, quando eu pego o Brasil como um todo, na realidade, na parte de água, vamos iniciar pela parte de água. A água, ela atinge muita gente, mas não atinge toda a população. Então, nós temos aí, talvez, uns 15% a 20% de pessoas que não têm água adequada nas suas casas no Brasil. Não tem acesso à água potável. Quando nós falamos de esgotos sanitários, nós estamos falando em 50% da população não tem acesso à rede de esgoto. Não estou falando de tratamento, estou falando em rede. Então, são cerca de 100 milhões de pessoas que não têm rede de esgoto. E do esgoto que é coletado, basicamente 30%, 40% somente é tratado. Então, nós estamos fazendo o quê? A maior parte da população, quer dizer, esses 50%, joga os seus esgotos diretamente no solo, no fundo da casa, né? E aqueles que têm o seu esgoto coletado, mais da metade não é tratado. Então, eles vão diretamente para os rios. Perfeito. Isso acontece aqui em São Paulo? Em São Paulo é um pouco menos. São Paulo tem, mas também nós temos... Porque quando nós falamos de São Paulo, nós estamos falando em mais de 40 milhões de pessoas no estado. Né? Apesar do estado ser o mais rico, nós temos mais de 40 milhões. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que o estado de São Paulo tem muito pouca água. Nós não pensamos nisso, quer dizer, nós falamos o Brasil tem muita água, o Brasil tem 12% da água do mundo, tal, e essa é uma verdade, mas só que essa água é extremamente mal distribuída. Onde nós temos muita gente, nós temos pouca água. Então, o estado de São Paulo tem, alguns dados mostram que chega a 1,6%, 1,7% da água do Brasil. Então, nós temos muito pouca água. E a crise hídrica está aí que nos mostrou isso. E a cidade de São Paulo vai buscar água, começa a pegar água em Minas Gerais, a 100 quilômetros de distância, coletando essa água para trazer e abastecer a população. Então, esse é um problema sério que nós temos que analisar. Né? Quando nós falamos de resíduos, eu já falei de água, de esgoto, né? Quando nós falamos de resíduos, nós temos um problema seríssimo de resíduos, porque mais da metade dos resíduos do Brasil são colocados em locais totalmente inadequados, não são aterros sanitários, não. Né? Então, e existe uma outra lei agora, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trabalha no sentido de colocar regras para que nós possamos ter a solução do problema dos resíduos, que na realidade nós estamos jogando dinheiro fora, porque nós estamos jogando uma série de materiais que podem ser reciclados, que podem ser reaproveitados. E transformados. Transformados e num outro produto, num outro... Então nós temos muitos exemplos disso. Né? Que é possível, em termos mundiais isso é bem possível. E nós estamos engatinhando ainda nesse sentido. Quando nós falamos em águas pluviais, as águas pluviais são trabalhadas de uma forma ainda muito incipiente dentro dos próprios cursos de engenharia. Né? Nós não temos normas na parte de manejo das águas pluviais, e todas as vezes que nós falamos em águas pluviais, as pessoas só pensam em drenagem, quer dizer, colocar um monte de tubo para tirar aquela água dali. E muitas vezes não é só isso. Não é essa somente a solução. Exatamente. Professor, tem uma dúvida. Na verdade, eu gostaria de colocar uma situação e saber o seu ponto de vista. Aqui em São Paulo, nós temos algumas regiões de várzea que são ocupadas por pessoas, por moradores, né? Essa ocupação, óbvio, vem ao longo do tempo por uma explosão demográfica, por toda uma questão social que é envolvida.
Na sua visão, é possível realizar um saneamento básico nessa região? E de quem é a responsabilidade? A gente sempre coloca que a responsabilidade é do poder público, mas o que a gente percebe é que existem populações, principalmente no extremo da Zona Leste, ali do Jardim Romano, Itaim Paulista, que todo ano ele é atingido por enchentes, inundações, que envolve a população, causam um sofrimento para essa população. A gente sabe que grande parte é a forma natural do rio, do córrego que por ali passa, tomar o seu espaço. Mas muitas vezes também falta uma macro drenagem que retire essa água do local. Na sua visão, isso pode ser resolvido, não pode ser resolvido? Qual seria a saída? Bom, mas é uma pergunta difícil, né? Nós aprendemos na história, né, quando a gente estudou história geral, né, lá no colegial, antigamente ginasial, né, a gente aprendia que o Rio Nilo, qual era a característica dele? Ele, na época de cheias, ele inundava e fazia o quê? Ele colocava a várzea em condições de ser cultivada. Tal. Então, o pessoal voltava para cultivar ali até as novas enchentes virem. Então, é a natureza do rio. E nós, engenheiros, muitas vezes, queremos mudar essa natureza do rio. E achamos que com o nosso conhecimento nós podemos mudar. Até podemos, mas nós temos que olhar de uma forma muito mais sistêmica do que a gente analisa hoje. Você tá falando na questão da macrodrenagem, da microdrenagem e tal, né? Na realidade, quando nós olhamos, nós temos que olhar a bacia hidrográfica como um todo. E esse é um aspecto fundamental. Infelizmente, a própria questão das definições de crescimento que o poder público coloca, né, muitas vezes ele coloca essas áreas que são vulneráveis e vão continuar sendo vulneráveis, porque é da natureza, né, de uma forma que muitas vezes essa população, como elas não têm condições de habitar locais mais protegidos, elas acabam se estabelecendo nesse ponto. Não tem escolha. Não tem escolha. E é muito interessante quando nós falamos aqui no crescimento de São Paulo, tem um vídeo que chama Entre Rios, que você já assistiu. Já. Então, fantástico. Fantástico. Que mostra todo o embate que aconteceu há quase 100 anos atrás. E que hoje é o reflexo. Que hoje é o reflexo, isso. então, exatamente. Então, essas decisões podem se refletir daqui a vários anos. Só que como o crescimento da cidade está sendo muito intenso, né, nós passamos de 50 milhões na área urbana em 1970 para hoje para mais de 170 milhões de habitantes. Então, as cidades incharam e as cidades vão ter necessidade de achar essas soluções. Bom, você me perguntou das soluções, né? Existem soluções que podem ser tomadas, mas elas vão ser, obviamente, caras, né? Elas vão demandar recursos, mas é possível. Eu tenho um exemplo na Espanha, em Valência, em 1957, teve uma grande enchente que morreram cerca de 100 pessoas. Eles tomaram uma decisão e tiraram o rio de dentro da cidade. Então, vale a pena também conhecer essa solução, né? O rio era um rio Túria, e não é um rio pequeno, né? Nunca mais houve enchente e eles utilizaram toda a estrutura que tinha no rio para fazer grandes parques, tem um oceanário, é impressionante o que eles conseguiram fazer dentro desse leito antigo do rio. Claro que isso demanda projetos de engenharia com mais intensidade, investimentos, né? Mas em termos de tecnologia é possível, só que precisa ser muito bem estudada. Perfeito, professor. E quais as ações que devem ser tomadas agora para a busca de soluções para as melhorias das condições de saneamento do Brasil? Quais são as ações? Olha, eu acho que existem vários campos de ação. Né? Nós temos, nessa área, nós temos o poder público. Quando eu falo poder público, eu estou falando o executivo, o legislativo, o judiciário, inclusive o Ministério Público. Né? Existem os clientes, vamos colocar assim, que somos todos nós. Todos nós precisamos de água,
Todos nós geramos esgoto, todos nós geramos resíduos sólidos e todos nós estamos sujeitos ao manejo das águas pluviais. Então, todos nós, sejamos para qualquer time de futebol que a gente torça, em qualquer país, nós seres humanos temos essas necessidades. Então, ele é um ponto fundamental. E nós temos a parte profissional. Então, esses três atores aí, esses três setores, eles são extremamente importantes na busca de solução. Eu, como eu utilizo a água, como eu gero esgoto, assim como você, eu tenho que ter algum conhecimento mínimo. Poxa vida, o que eu tenho? Como é que eu vou desperdiçar água? Né? Como é que eu vou gerar esse esgoto? Como é que eu vou fazer com esse lixo que eu gero? Então, tudo isso, eu tenho esse ator que é importante, que somos nós. Tá certo? O poder público, com toda a regulamentação que existe, com toda a responsabilidade que existe, porque a responsabilidade do saneamento é do poder público, é do executivo. Ele pode, no caso aqui, por exemplo, nós temos a Sabesp aqui em São Paulo, é uma concessão, tá certo? Mas a Prefeitura de São Paulo, ela é responsável por isso, o Estado. Então nós temos várias formas de gerenciar a questão do saneamento dentro de uma cidade, né? E os engenheiros, eles têm que ser bem formados nas suas escolas, nos seus cursos, para entender e saber agora, tecnicamente, como solucionar essas questões. E trazer a inovação, E trazer né? inovação, tá certo? Porque, como eu coloquei para vocês, nós estamos um século atrasados. Então, como vencer esse desafio? Então, as ações são educativas, as ações são educativas. Primeiro, de quem gera, né, de nós todos, do engenheiro, e o poder público entender um pouco mais sobre o papel que ele desempenha nisso e a responsabilidade que ele tem. E esses aspectos são muito importantes. Então, tecnologia existe. Né? Nós podemos pegar esgoto e transformar em água potável. Isso já existe no mundo em vários locais, tá certo? Então, não é mais necessário eu jogar o esgoto no rio e depois eu vou captar a água do rio para abastecer mais população. Então, é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado, mas esses vários atores têm que entender cada um o seu papel e trabalhar em conjunto. O que nós vemos hoje é que não existe um trabalho conjunto, né, que vá desde a educação de todos os usuários da água, do esgoto e assim por diante. É um papel segmentado, né? Você Exatamente. faz a sua parte, você cuida da água. Exatamente. Eu cuido aqui do esgoto e a outra pessoa cuida dos resíduos. A gente não se conversa. Como se fossem caixinhas. Sim. Como se fossem caixinhas que cada um você coloca aqui a solução. E é muito interessante, eu trabalho nisso há mais de 40 anos, né? E quando você vai conversar com algum administrador ou alguma pessoa de dentro do serviço de água, um fala, aquele cara é do setor do esgoto, eu sou da água. Como se o esgoto não fosse o uso da água. Né? Então, e eles estão totalmente interligados. Totalmente interligados. E quando se fala em saneamento, como eu volto a repetir, muita gente só pensa em água e esgoto. Quando não, eu tenho que pensar nos resíduos, eu tenho que pensar no manejo das águas pluviais, que é esse conjunto, e tudo isso está interligado. Perfeito, professor. E principalmente eu acho que a educação ambiental no nosso país precisa cada vez mais ser incentivada e implantada em todas as escolas, para que a gente tenha uma futura geração mais consciente, uma futura geração que preserve, né, o meio ambiente e tudo que está ao nosso redor. Porque é engraçado quando você chega em algumas praias do nosso litoral, de todo o Brasil, e você vê aquelas plaquinhas, né? Proibido banho. Praia não está, né? Não está compatível, você não pode entrar para o banho. E quando você vê isso, você fala assim, mas por quê? O que aconteceu? E muitas cidades são porque existe o esgoto vai direto para os nossos rios, para os mares. E uma vez eu estava em uma cidade litorânea e eu percebi isso. Falei, poxa vida, não vou poder colocar o pezinho ali na água, na areia. E uma pessoa falou assim, não,
Você não, mas a minha geração usou, a minha geração pôde tomar banho, pôde pescar, pôde usufruir desse ecossistema. Mas vocês não vão poder. Eu olhei para eles e falei, obrigada, né? Porque agora sobrou pra gente a missão mais difícil, né? Que é de revitalizar. Então, isso é muito importante a gente saber, que a educação ambiental, ela muda e transforma gerações. Então, eu queria agradecer pela sua presença, pela aula que nós tivemos e que possamos ter uma próxima vez aqui no nosso Papo Jovem. Tá, estou à disposição. Foi um prazer muito grande e assim que necessitar, é só me avisar que eu estarei aqui. Obrigada, professor. Okay. Um grande abraço e para vocês que estão aí do outro lado, um super beijo e até o nosso próximo Papo Jovem.